Cá, a gente estava conversando, né, sobre a nossa infância e trazendo ali tudo que a gente viveu. Eu quero que você fale um pouquinho, né, de um momento muito marcante que você estava me contando, sobre suas fantasias, que você usava, uma boneca. Conta essa história pra gente. Lu, o programa de hoje de fato tá nostálgico, atingiu aquele pedacinho do meu coração lá da minha infância, onde eu ficava no colégio na hora do intervalo dançando. Você acredita nisso? É um prazer muito grande estar com uma referência, né, da vida que fez parte de tanta infância, né, de muitas pessoas. E a gente pode revelar já? Vamos aguardar um pouquinho, né, Cá? A gente tá tietando ela aqui já, né, aqui por trás dos bastidores. Então, de fato, né, gente, a gente vai bater um papo aqui sobre a infância, dicas, né, ali de uma vida saudável. Esse episódio vai falar um pouquinho de como manter ali, né, todo esse pique para ir para academia, né, onde eu tiro energias, mas a gente tem uma convidada muito especial. Então a gente vai abordar uma temática atual e também relembrar boas memórias aí do passado, né, Cá? Maravilha, maravilha, Lu. É isso mesmo, pessoal. Então, mais um VitaCast começando aqui para vocês. Eu sou Camila Delgado. E eu sou a Lucila Santinon, e para falar desse assunto, estamos com uma convidada super especial e eu vou deixar você revelar, Cá. Ah, mas é claro, porque eu sou apaixonada. Seja bem-vinda, Areta Oliveira. Ai, que linda, que apresentação mais gostosa. Meninas, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, viu? É um prazer nosso, e eu acho que infância. Pra gente começar, falamos tanto da infância, porque tem uma galera também que já não é tão jovem, que não participou dos anos 90. Mas mesmo assim, isso foi, né, replicado depois, impactou, acho que a maior parte de todo mundo, né, Cá? Exato. Uma boneca, de alguma forma. Exato. E começando... E teve uma outra gravação também recentemente. Teve uma outra versão, né? mais outra recente. Versão. Que também já tem, acho que uns 10 anos. Mas o mais recente já é... Mas eles sem estão, revelar as idades aqui, né? Mas esse continua mais atual, porque eu acho que tá em streaming, né? Então, legal. É muito legal, porque assim, gerações diferentes compartilhando uma mesma história, né? O mesmo enredo. Então, as mães relembrando junto com as crianças. É bem gostoso. Aquela briga de, mas na minha versão, era na minha versão. E pra nós que assistimos também, a gente fica, nossa, mas na minha versão era muito melhor, né? Todo mundo me fala isso, né? O pessoal da nossa geração fala, não, mas a nossa versão era muito melhor. Eu falo, gente, agora é pra outra geração, eles não comparam. Com outro público. É uma comunicação totalmente diferente. Exato. E como que foi? Vamos começar do começo isso daqui, pra gente poder ir levando pros dias atuais. Como que foi esse universo dos Chiquititas? Pra quem não sabe, né, a Areta Oliveira, ela foi a Pata nas Chiquititas. E, que ano? 90? Estreou em 97. E a Areta tinha 12 anos, correto, Areta? Isso, mas eu já trabalhava na TV desde os meus 5 anos. Olha, eu comecei com uma novela no SBT chamada Brasileiros e Brasileiras e depois fiz outras. Entrei no mundo, né, da publicidade e tal. Aí fiz alguns programas no SBT mesmo, com o Gugu, com o Silvio. Então, quando chegou Chiquititas, eu já tava na área, tinha um tempinho. Nesse universo. E como que foi pra você, criança, né, numa transição, criança pra adolescência, um país novo, porque pra quem não sabe, foi gravado na Argentina esse programa, Exatamente. Era febre no Brasil. E como que foi essa transição, entender todo esse universo dos Chiquititas? E sendo criança, né, sendo Cá? criança. Isso que é o principal ponto. Que é uma fama muito grande pra você falar com uma né, criança, uma menina de 12 anos, no Chiquititas. Na verdade, quando eu passei no teste de Chiquititas, a gente não tinha a menor ideia do que era. Tanto que foi durante o processo ali, já quase no final, que a gente descobriu que quem passasse teria que morar na Argentina, que seria gravado lá. Eu já tinha, como eu acabei de falar, né, uma certa experiência. Sim. E eu não achava nada legal ter que mudar de país pra fazer uma novela. Os seus pais foram contigo? Minha mãe foi comigo. No começo, assim, eu fiquei meio assustada, tipo, ter que trocar de escola. Meu pai e meu irmão ficaram no Brasil. E quando você é criança, você não tem noção do quão interessante, positivo é ter a experiência de morar em outro país. Essa visão de carreira, exatamente, assim, né? de aprender outro idioma. Uma nova língua. Você só quer continuar com as tuas amigas da escola, com as tuas vizinhas, né? Então era tipo, gente, precisa disso.
Só que a gente também não tinha ideia de quanto tempo iria durar. Parecia ser uma novela a gente pensa em quem? 9 meses, 10 meses? Então era um projeto ali não tão grande. No final das contas, eu fiquei do começo ao fim da novela, que foram quase 4 anos, a única das meninas, né, que ficou a novela inteira. E foi incrível. E eu acho que a sorte, que eu posso dizer, é que aquilo que no começo para mim era um problema, que era ter que mudar de país, no final eu acho que foi um grande trunfo, porque a novela explodiu, foi aquele sucesso, mas eu não vivia aquele sucesso. Lá na Argentina, nós éramos anônimas. Então eu continuava tendo uma vida tranquila, assim, de poder sair. Que não tem uma fama, assim. Exato, no final de semana, de poder ir pro shopping, de poder, enfim, tá na rua, andar de bicicleta, andar de patins. Em compensação, quando no vinha Brasil... pro Brasil era aquela loucura, mas assim, fora de... E naquela época não tinha redes sociais, nada disso. Tava multidão, né? Então, assim, ninguém acompanhava o nosso dia a dia. E eu acho que, por mais diferente que a vida fosse para uma criança, o que para mim era normal, né? É diferente para os outros, mas aquela era a minha vida, então para mim era normal. O anonimato que existia na rotina do dia a dia, eu acho que foi muito legal, foi importante para continuar tendo essa sensação de vida normal. E de ter uma infância. Que vocês exatamente. Estavam, né, e por que Argentina? Agora eu fiquei Porque curiosa. Chiquititas é um projeto argentino. Existe a Chiquititas Argentinas, a criadora é de lá, tudo isso. Legal. Então, quando a gente começou a gravar, Chiquititas Argentinas estava indo para o 2º ano. Era mais barato levar o elenco numa estrutura que já estava armada, o cenário já todo maduro, pronto. A gente entrou no estúdio onde eles tinham gravados enquanto eles estavam... Então, cada ano que eles passavam, depois a gente assumia esse novo orfanato, né? Esse novo estúdio. Ficava mais em conta do que construir toda essa produção aqui no Brasil. Tanto que os nossos diretores eram argentinos, a produção... Muitos deles já até tinham trabalhado com Chiquititas Argentinas. Então, e na Argentina enfim, era essa explosão também. Também. Aí eles tinham essa fama toda lá que a gente tinha aqui, né? Mas a gente assistia eles no teatro lá. Isso ia alimentando o nosso sonho também de conseguir fazer essas coisas aqui depois no Brasil. E muitas dessas, dessas produções rolaram. Shows, sim, eu teve eu show. fui em Você show foi? com faixinhas Chiquititas. lá em que cartaz. linda. Com cartaz Não, e era roupa. incrível. E foi um show maravilhoso. Foi muito Foi uma legal. época muito... Mas vocês vinham pro Brasil, faziam essas apresentações. Que rotina maluca, né? Nas férias, isso, né? Tipo, foram gente temporadinhas escola pequenas. também, né? Pensando nisso. Mas teve em São Paulo e no Rio só. E aí era puxado. Na época do show era bem puxado, porque a gente tinha antes na escola, aí gravava, aí entre uma cena e outra a gente ia ensaiar, ou às vezes ensaiava até de final de semana. Visitar a família que não via com tanta frequência. Todos os ensaios rolavam lá. E quando vinha pro Brasil para apresentar em programas de televisão, fazer divulgação, ou pro próprio show, olha, era pouquíssimo tempo que a gente tinha com família, assim, tanto que a maioria ficava no hotel. Muita gente não era de São Paulo também, né? Mas às vezes eles não liberavam a gente nem, tipo, de ir pra casa mesmo, porque era uma rotina bem corrida e a loucura que virava. Eu, às vezes, dava uma escapadinha, né? Pra conseguir dormir em casa com meu pai, meu irmão, matar a saudade ali de todo mundo. Mas era puxado, mas eu adorava, tá? Era a gente gosta de uma rotina maluca, né? A gente gosta de uma coisa agitada. Não, e aquela era a né? minha vida, né? Eram os meus amigos que estavam ali. A gente queria uma segunda família nessas horas, né? Eu achei muito legal, pensando até na sua mãe, que abraçou tudo isso, foi com ela pra Argentina. Então, olha só. Acredito que grande parte do elenco sempre ia um representante, ou seja, sim, né? Não podia, mudava, toda criança assim, estava acompanhada. Mudava toda a questão familiar. Como que foi pra sua família encarar isso? Você falou que seu irmão e seu pai ficaram e tua mãe foi. Como que foi essa mudança? 4 anos, né? Então, mas ninguém sabia. Talvez se tivessem falado pra gente, olha, é um projeto de 4 anos, todo mundo teria falado, não. Jamais. Entendi. Mas a gente achou que fosse algo menor. E meus pais sempre apoiaram muito a família, né, no geral. Essa carreira era um grande projeto quando a gente percebeu que era uma novela e tal. Então eles apoiaram e a coisa foi acontecendo, assim, sabe? O tempo foi passando, a cada novo contrato a gente conversava, quer continuar, não quer continuar?
E a família foi se adaptando. Óbvio, não é fácil. Para Desafiador. todo mundo foi um desafio, né? Para a família toda. Eu sou imensamente grata, assim, a eles e, enfim, né, são os grandes responsáveis, assim, É por que isso. hoje a gente já tem dimensão do esforço que Sim. eles tiveram que fazer. Pois é, na hoje eu época. penso, nossa, hoje com a minha Se idade, fosse sim, eu. exatamente, se eu tivesse uma filha, poderia já, né, ter uma filha novinha, porque tinha crianças que quando começaram tinha 8 anos da novela, né, 7 anos. E a mãe também, a família mudar uma estrutura inteira, uma rotina inteira, né? logística. Exatamente. E o que mais te marcou nesse processo, Você Areta? lembra, assim, né? Quase que eu chamei de pata. Acontece. Acontece com frequência. O que mais me marcou nesse processo? Chiquititas em si, quando você pensa assim, né, nisso tudo, fecha os olhos, um ponto marcante pra você. É muito difícil, eu acho, que eu pensar em uma coisa, porque assim, foi um processo tão longo que onde eu passei por muitas etapas, né? Eu cheguei lá com 12 anos, muito menina. E na nossa época, 12 anos, a gente era muito criança, né? Não é 12 anos de Hoje em hoje. dia, a gente vê as meninas de 12 anos, parece que elas são até mais desenvolveram velhas, mais, né? Eu digo que eu sou baixinha. E as minhas amigas, a maioria tem mais ou menos o meu tamanho. Mas se você vê as meninas de 12 anos, agora elas são todas mais altas, né? Assim, é uma loucura. Fermento E no eu saí leite. de lá com quase 16. Então, assim, é uma época de muitas mudanças. Onde eu vivi muitas coisas incríveis, eu acho que me formou muito, sabe? E onde eu vivi coisas complicadas também, né? Sim. Eu tava longe dos meus pais, eu tinha as minhas amigas que iam saindo da novela e aquilo era muito difícil pra mim. Então, eu acho que me fortaleceu muito, assim, como pessoa, todos esses desafios, a responsabilidade que me trouxe desse trabalho, da escola, dos horários. Eu sou muito séria em relação ao trabalho, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi desde a infância, assim. E A responsabilidade. a responsabilidade. Eu posso, assim, acho que me abriu um mundo, né? Eu tenho uma relação com a Argentina muito forte até hoje. Eu casei com um argentino. Isso, a gente já vai falar Mas já. assim, quando a novela acabou, e eu não conheci o meu marido naquela época, não. Mas assim, eu sempre voltei pra lá, eu criei muitos laços, assim, eu tenho amizades com pessoas que eram bem mais velhas na época, quando eu era criança, mas que hoje a gente conversa de igual pra igual, então assim, que são meus amigos até hoje, assim. Você criou A um coreógrafa vínculo. da novela, assim, que era minha coreógrafa hoje, ela é minha amiga mesmo, Qual é o assim, nome a Carmela. dela? Manda um beijo pra ela. A Rita, que era da produção, assim, várias pessoas que estão lá na Argentina e que durante muitos anos eu acabei voltando para lá para alimentar essa história e dessa conexão que eu criei mesmo com o país. Tanto que depois que eu me formei em rádio e TV. Que legal. Eu voltei a morar na Argentina porque eu tinha esse desejo de voltar para lá e construir uma nova história também, assim, sabe? Ressignificar muitas coisas que eu tinha ali da infância e que dá aquela saudade, às vezes, que até dói, né? Aquela nostalgia. E eu pude voltar e construir também uma nova história dessa Areta adulta hoje, com um novo olhar e tal. E, enfim, depois conheci meu marido. Que é argentino. Então, acho que escolher algo, assim, eu acho que abriu o meu mundo. Sinceramente, assim, acho que abriu minha visão Se for de escolher muitas uma coisas. única coisa, foi te mostrar o mundo. Exato, Que acho talvez que uma nova. você aqui no Brasil Não, nossa, jamais tinha imaginado, assim. Sou de uma família muito humilde, que tava ali na minha escola, assim, uma coisa muito, sabe, sei lá, ainda assim, No por seu mais que eu já mundinho. trabalhasse, a perspectiva era outra. Aí você começar a viajar, a Amplia conhecer os outros horizontes, países, conhecer né? outro idioma, outra cultura, né, tudo isso te muda muito, te modifica muito. E falando em cultura, agora puxando para o meu lado nutricionista, como foi se adaptar? Porque uma coisa é assim, vou viajar para outro país, vou consumir aquele estilo de vida de Férias. consumo de férias, aquela alimentação por uma semana. Aí você fala assim, nossa, eu não aguento mais, quero voltar para o Brasil, comer meu arrozinho, meu feijão, meu bife, minha Todo saladinha. brasileiro vive isso quando viaja. A gente não tem feijão. Cadê o arroz e A feijão? gente come arroz e feijão. Então,
a minha mãe cozinhava muito na época pra gente, assim. A maioria das mães, né? Quando a gente saía da escola, a gente tinha um espaço onde a gente ia pra almoçar. Você poderia ir comer num restaurante ou as mães podiam levar a marmitinha ali. E minha mãe sempre cozinhou bastante, então ela tentou manter ao máximo, assim, a... Criança, né, gente? É difícil você mudar do nada a alimentação. Então, ela continuava fazendo arrozinho, feijãozinho. Lógico que adapta um pouquinho, né? Mas eu não sentia tanta falta, não. Talvez meu desafio foi maior, mais velha, que daí já não tinha minha mãe, então era comer... Era você mesma, né? Ou eu cozinhava, ou eu... Enfim, mas a comida argentina é muito gostosa, né? Eu acho que depois só que você passa essa barreira do arroz e feijão todo dia, que é uma coisa que eles não têm esse costume, para eles o principal é, por exemplo, a carne, para quem é carnívoro, né? Para quem... eu acho que ela fala com propriedade, até pensando, porque pelo marido dela, né? Exato. Nas preferências. Não, e eu morei muitos anos, meu marido hoje é vegetariano, mas assim, eu tenho um argentino diferente. Exótico, argentino diferente. Tem muito vegetariano na Argentina também, viu? A gente fala da carne de lá, mas tem bastante. Mas para eles, hoje, exato, né, o principal, né, na comida ali tradicional é a carne e o acompanhamento, às vezes, é a salada, a batata, não sei o quê. Mas essa coisa do arroz, todo dia não existe, assim, para poucos. Coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro. E feijão é salada. Tipo, se você vai num restaurante que tem, geralmente tá como salada, assim. Feijãozinho frio, né? Uma saladinha de feijão. E eu me adaptei bem, tirando a parte de massas e tudo isso, mas eu acho que acaba sendo até positivo, né? Quando você começa a conseguir desconstruir um pouco esse prato tradicional que a gente vem comendo, esse padrão desde novinho. Tanto que pro meu marido, quando eu comecei a cozinhar, ele falava arroz, batata, feijão, carne. Tipo, ele não via sentido em tanta coisa junto na mesa. Eu não falava, faz mas sentido é o normal. Juntar isso. Você sabe que minha família é chilena. Meu pai é o único que mora no Brasil. E, de fato, quando eles vinham pro Brasil, a minha família, eles falavam, nossa, mas por que tanta coisa aqui na mesa? Ninguém entende. Quando eu fui pra lá, eu cozinhei deles... Daí eu fiz um arroz, um feijão, uma carninha de panela. Eu falei, acho que tá faltando vinagrete. Então. Aí eles olharam, não, olha quanta coisa. Exatamente, né? Pra ele, durante muito tempo, não precisa de tudo isso. E o que não você existe mais comer gosta? arroz e batata, tipo assim, eles acham estranho, tipo, arroz e batata junto. coisa. Não, gente, ou arroz ou batata. Ou é um ou é outro, se decida. Exato. E o que você mais gosta da comida argentina? Carne. A carne argentina é muito boa, né, assim, é diferente, assim, eu digo que você não precisa ir num restaurante caro, não sei o quê, porque muita gente vai para Buenos Aires, né, que é o roteiro mais próximo, mais barato aqui para ir pro exterior, e aí tem aqueles restaurantes que todo mundo indica, os mais conhecidos, eu falo, gente, nem precisa, tá? Pra comer bem, você não precisa ir no mais caro, no mais conhecido. Não precisa. Gente. Qualquer restaurante de bairro, você vai comer uma carne muito boa, assim, né? A carne de lá é muito gostosa. Exato. As empanadas também são amo empanadas. Já tô eu já ia falar de uns alfajores aqui. Não posso. Então, é que eu sou mais do salgado que do doce. Então, eu vou sempre pensar mais. Mas empanadas eu amo. A pizza de lá é diferente. Depois que você acostuma, você gosta muito também. No começo você vai falar, mas é diferente. Não é gente, essa referência de pizza que eu tenho. Exatamente, não é a mesma referência. Mas é isso, né? Quando a gente começa a abrir a mente, tudo isso. Por isso que eu digo, né? O que mais me marcou em Chiquititas talvez foi entender que o mundo poderia ser muito mais, né? Do que aquele pequenininho que eu conhecia. Legal. E pensando, eu acho que até, né, Cá, saindo um pouco da pata, indo agora, né, pra areta, adulta, a gente vê que você tem uma rotina, assim, bem agitada. E você estava contando um pouco pra gente, né, que a areta passou aí por algumas questões de saúde e você teve que mudar um pouco a sua rotina, né, seu estilo de vida. Como é que foi isso, Areta? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei Ativa da dança, a gente já sabe. Gente, eu tenho que parar de postar dança nesse Instagram, porque as pessoas estão me achando dançarina. A gente gosta. Depois a gente vai fazer um TikTok aqui no final.
Ih, tô Vamos. lascada. Gente, isso que eu ia falar, o TikTok eu tô um pouco atrasada. Assim, essas mais modernas, eu quase que parei lá no El Chan, tá? Ah, a gente pode dançar um El Chan. É isso, eu acho que a gente chega até esse ponto. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de me mexer, que fiz atividade física, mas nunca com grande constância. Faz um negócio, faz outro, abandona. Aí essa falta de rotina, de coisa de viajar, corta, né? É complicado. Mas eu acho que aonde o meu clique aconteceu, que eu tava compartilhando um pouco com vocês, tô com 38 anos, então a gente já tô naquele momento de querer chegar aos 40 super bem, ter essa consciência de que eu preciso começar o quanto antes. Aí fui, né, me cuidando, fazendo todos os meus exames. Tenho uma nutri maravilhosa, tenho minhas médicas também, tô cuidando mais nessa área da saúde integrativa e tal, da medicina integrativa. Então você vai se voltando mais também para coisa mais natural, para entender mais teu corpo, né? Autocuidado. O autocuidado. Eu acho que tudo foi caminhando junto. Eu mudei pro interior na pandemia e eu acho que essa coisa também de você estar um pouquinho mais conectado com a natureza, você começa a repensar mais a alimentação, a qualidade de vida. E aí não tem como ser tão desconexo, entendeu? Você fala, eu quero me conectar mais com a natureza, eu quero ter uma vida mais tranquila e como qualquer coisa. Você quer de fato viver esse estilo de vida de uma forma integrada, né? Exato, precisa ter um pouco mais de coerência, sim. né? E a maturidade acaba te trazendo isso também. Enfim, fui fazer todos os meus exames, chegou uma hora que eu já estava com questão de tireoide, minha família tem e tal, eu já sabia que uma hora ou outra isso ia chegar. Meus pais são diabéticos também, então isso é uma atençãozinha ali que eu tinha, de tipo, eu preciso estar atenta. Sem dúvida. Ainda bem que você já falou que você já é mais do salgado do salgado que do doce. Isso já dá pois é, pouquinho de um alívio, ajuda, né? Um alívio. E aí eu descobri tireoidite Hashimoto. Ambas médicas, a Gabi e a Fernanda, tinham o mesmo pensamento de que você está, sim, por mais que, né, é uma doença autoimune super tranquila de controlar, não é nada muito assustador, mas na hora que você tem um diagnóstico de tipo, uma doença autoimune, você fica, porque, exatamente, né? Você fala, cara, não queria ter isso, você né? Não sente, queria me acho que preocupar com isso. frágil, acho que você pode se colocar num lugar de, poxa, porque será que eu posso me cuidar e não ter isso? Aí exatamente. Você começa a ter esse olhar para você. E eu acho que a medicina, ela vem mudando muito, né? Ela vem avançando muito. Mas ali o mais tradicional te leva sempre a falar, mas é só tomar um remédio e... Tudo, toma um remédio e é isso que você vai continuar exatamente. fazendo. E aí é só tomar um remédio pro resto da vida e tá tudo certo. Eu falo, mas eu não queria tomar um remédio pro resto da vida já, entendeu? Agora. Se tiver que tomar, tá tudo bem. Mas assim, tem outro jeito? E outra aí... alternativa. Exato. E aí, ambas falaram assim... Talvez tenha. Legal. A gente pode e sugere ir por outro caminho, que é o quê? A alimentação, atividade física. Sim. Né? Desinflamar esse corpo. Exatamente, eu ia falar bem isso. E como que é seu estilo de vida? Porque a gente nem gosta de usar o hábito ou a palavra dieta, porque isso daqui se torna um estilo de vida. Sim. Quais foram as mudanças? As que maiores você mudanças tomou foi nesse processo? Eu não vou falar que eu tirei o glúten, porque eu não tirei, mas eu diminui muito. Criou consciência Criei daquilo. consciência, então hoje eu faço escolhas onde eu consigo tirar. Então, por exemplo, meu pãozinho da manhã. Eu não sofro mais de não comer pão francês. De vez em quando eu como. Mas assim, realmente agora ele é uma exceção. Por exemplo, fui na minha mãe, ela fez um cafezinho e tem um pãozinho. Necessidade, assim, todo dia. Exatamente, mas tirei aquela coisa que foi imposta, assim, né? Tipo, que era cultural, de comer um pão francês todo dia de manhã. Sim. E fui pro pão sem glúten. Então, assim, em várias questõezinhas. E aí, quando eu quero um dia com meu marido comer uma pizza, eu como. Mas isso já não faz mais parte, né, da manhã e tarde. Do seu dia a dia. Do meu dia a dia.
Então, acho que uma das maiores mudanças foi essa, De ter consciência de começar a tirar o glúten da alimentação, macarrão compro sem glúten, e não vejo diferença, assim, mais, sabe? Acho super tranquilo. E aí, criei uma constância muito maior com atividade física. Aquela coisa que já não é mais não, tem que ir. E quando você entende que você tem que ir, entende que aquilo tem que fazer parte da tua rotina, porque eu quero estar melhor com a minha saúde, eu quero envelhecer sem ter que tomar tanto remédio, eu quero tentar... Depois começa a fluir, sabe? É igual um trabalho, cara, não é que fácil, você precisa. Eu vou ser sincera, né? Tipo, não, tem os dias que a gente não tá afim, né? Exatamente, às vezes a gente não tá afim. Eu acho que existe, né, aqueles truques de... Por exemplo, eu sei que eu funciono muito melhor se eu treinar de manhã. Quando eu deixo pra noite, esquece, eu vou me boicotar. Então, assim, já parei de fazer isso, que era uma coisa que eu fazia muito. Tipo, tô corrida hoje, não sei o que, boa noite. Eu falo, não, você vai de manhã, uma dica querida, boa. porque senão você não vai. Né, acorda, coloca a roupa da academia, aquelas coisas que já vai colocando na tua mente que é esse o caminho, né? Eu acho que ela trouxe várias dicas pro próprio tema do podcast, como não se boicotar. Então, assim, você já entendeu que o teu gatilho é ir de manhã, porque senão você vai falhar à noite. Exato. Entender quais são... O que vai fazer você desviar e evitar isso, Desviar como prioridade, né, Kai? Esse sentido que ela trouxe. Precisou aparecer algo mais sério. E antes, talvez não precisaria. Então, tratar como... É uma coisa que você pode fazer por você. Sim. Né? Então, igual a gente trabalha, escova o dente. Então, assim, mesma coisa. Inserir, né? E tentar, assim, ter uma constância. E eu acho que outra dica boa, assim, é colocar metas pequenas, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente quer fazer mudanças muito radicais. Você hoje não faz nada, amanhã você vai no médico. Ela fala, você tem que fazer atividade física, e aí você quer ir 5 dias na semana, que só 6, um mês inteiro. Uma dieta super restritiva. Exatamente, muda super a alimentação. E aí, daqui, tipo, 1 mês e meio, você abandonou. Menos, porque, cara, você está esgotadíssima. Meu marido me falava um pouco isso, porque eu tinha essa coisa de ser 8 ou 80. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Aí eu ia pra academia, aí eu fazia dança aí, não sei o que. Aí chegava 2 meses depois, eu tava esgotadíssima, não aguento fazer nada. Aí o que eu fazia? Abandonava tudo. Então, agora, o que eu faço eu tenho uma meta, 3 vezes por semana eu tenho que ir pra academia. Se eu consigo ir mais... Que bom. Maravilha. Eu tô de parabéns. Se eu consigo ir 3 fazer musculação, eu tô de parabéns, porque esse é o mínimo que eu preciso fazer. Eu acho que essa questão de entender que eu não preciso ir o 7, eu preciso cumprir um mínimo para minha saúde. O que eu preciso para minha saúde? Então, assim, é ter essa constância, mínimo 3 vezes por semana. E aí é muito mais fácil. Mais leve o processo. Eu ficar satisfeita comigo mesma. Falar, eu tô conseguindo cumprir o meu objetivo. Porque senão, você falha uma vez, aí você já se decepciona, aí você já acha que você não consegue, aí você já se joga para baixo. Então, eu acho que coloca metas pequenas. E depois que o teu corpo começar... Dizem que chega uma hora que o corpo pede pra ir. Você já pediu? Não sei, tem gente que fala, nossa, quando eu não vou, meu corpo... O meu, acho que ele ainda não pediu. O meu faz 34 anos que não pede. Não, eu tenho uma coisa que às vezes eu sinto a energia um pouquinho acumulada, e aí ir pra academia é um negócio que me faz bem, sabe? Eu sinto assim, ufa, precisava disso. Então, acho que dá até para encontrar um prazer, assim, depois de um tempinho que você passar por essa adaptação. É bom. Tirando quando você começa a ver resultado, né, gente? Que, assim, hoje não é exatamente por isso, mas ver resultado é muito gostoso também. Não vou dizer que não. E muda, né? E daí é um plus a mais que a gente consegue, uma motivação, além da saúde. E como uma coisa leva a outra. Porque, assim... Como a gente disse, assim, tudo começa a fazer sentido. Então, você começa a melhorar a tua alimentação, aí você começa a treinar. Aí você começa a fazer escolhas diferentes, né? Porque você ia comer um negócio, o teu corpo mesmo te pede algo mais leve, porque você vai treinar e você vai... Aí você já começa a diminuir um pouquinho a bebida. Será que eu preciso? Você sempre pensa no dia depois. Será que eu preciso disso? Não vira só ai, que droga, eu não posso.
meio que natural, você vai fazendo outras escolhas. Por exemplo, eu gosto muito de vinho. Uhum. Não tomo cerveja nem nada, mas vinho é uma coisa que eu gosto. Automaticamente eu diminuí. Por uma questão de saúde, mas por uma questão que eu já não consigo mais. Não que eu bebesse. Olha, a pessoa fala, pata aqui. Gente, pata. Não é isso. Mas sabe assim, Sim. meia tacinha hoje, assim, Ou a pra frequência jantar. até reduz. A frequência, a quantidade. Eu já não consigo mais tomar a mesma quantidade de antes, porque no outro dia eu já não acordo bem. Eu não quero não acordar bem. Eu quero acordar e poder cumprir as coisas que eu me programei para cumprir. Então, assim, uma coisa realmente leva a outra, sabe? Acaba tudo meio que se encaixando. Consciência, eu diria, né? Consciência em todo o processo. Processo de entendimento que a sua saúde é em primeiro lugar, Sim. do autocuidado, conhecimento do seu corpo, porque isso é muito importante. Nós, como nutricionistas, a gente sempre fala, ouve seu corpo, entende seu intestino, entende a tua saúde mental, entende a sua força, Porque tá tudo interligado. a sua né, energia, e tá tudo interligado, uma coisa vai levando a outra. Sim, com então certeza. é consciência, que às vezes as pessoas só conseguem com um pouco mais de maturidade. Sem dúvida, né? Olha, é difícil realmente ter essa consciência toda, essa maturidade toda. Mais novos, mas que bom seria, né? Dá essa dica pro pessoal de casa, né? Mas assim, eu acho que talvez deveria mudar a nossa educação mesmo, né? Desde Exato. ali da escola, a gente falar mais sobre a alimentação, sobre a nutrição, sobre a importância da atividade física. Não só naquela coisa de ter que dar o check na aula de educação física, mas entender isso pra tua vida mesmo, né? Conscientizar. Faz sentido. Conscientizar. Porque senão, geralmente, as pessoas vão despertar num momento que tem que já correr atrás do prejuízo, né? O que não é legal. O que não é legal. Nem um pouco. Sempre, quanto antes começar, né? Melhor. E você falou um pouquinho também da suplementação, né, Ká? Que você começou a inserir também agora, né, nessas boas práticas. Então, hoje, o que você tá tomando pra dar aquele up ali, né, no seu treino, digamos assim? Eu tomo whey, 3W. Maravilhoso. 3W, O último que eu tomei foi de ovo maltine. Obrigada. Ela falou, vou te mandar um ótimo. Tô tomando creatina e glutamina. Nossa, Intestino tá maravilhoso. agradecendo. Tá agradecendo. O Synforte. Synfor para saúde intestinal, né? Exato. Ele é É maravilhoso. o começo de tudo, né, Ká? É o começo de tudo. Que muito nesse momento de me cuidar mais, eu descobri também, assim, né? O quanto a saúde intestinal é fundamental para nossa saúde num todo, Como um assim. todo. A minha médica falava, é tipo um segundo cérebro, assim, Mas é mesmo. do teu corpo, sabe? Se o intestino não tá funcionando super bem, alguma coisinha... Exato. Você não tá absorve, errada. na verdade, quando o intestino não tá legal. E é importante falar, nós como nutricionistas, esse é um Sim. papo muito tranquilo de se ter e que deve ter, né? A gente já gravou vários podcasts aqui falando sobre saúde Essa intestinal. importância, né? Dessa importância, porque ele é a porta de entrada para os nutrientes. Então, nada adianta eu consumir alimentos muito bons, nutritivos, Praticar atividade suplementação física, boa, tudo. praticar atividade Se o corpo não física, absorver. se o corpo não Ele não tem absorve. condições. É como o intestino fosse uma peneira, né, Ká? E ele tivesse todo furado. Aquela peneira, né, toda furadona mesmo. Eu não consigo, de fato, absorver de uma forma boa. Então, a gente precisa, como nutricionista, regenerar essa parede intestinal, colocar micro-organismos, porque nós temos muitos micro-organismos dentro do nosso intestino. E a gente precisa colocar esses micro-organismos de novo, micro-organismos benéficos, porque eles também maléficos em grande Não, quantidade. Isso a gente já tem bastante. Isso dá bem ruim. Então a gente precisa introduzir isso. Então você falou bem da saúde intestinal. Então hoje, com certeza, a tua médica
fez com que você melhorasse essa parede intestinal, colocasse bichinhos bons que vão trabalhar ao nosso favor e para que assim a gente consiga ter uma saúde melhor. Sim. Porque tem aquele ditado, ela tá enfesada. Justamente, porque se Faz a gente... total sentido essa palavra. Porque se a gente tá com o intestino ruim, de fato, nem a saúde mental é boa. Porque a gente não tem ânimo, tem disposição, não tem vontade de fazer hoje as até coisas. muitos estudos, né, cara, na literatura tem essa ligação sobre o intestino e a saúde mental. Então, Muito. a depressão. Então, se o meu intestino realmente tá ali, né, cheio de bactérias ruins, como a Ká falou, eu vou ter ali um resultado ruim, né? Sim. Então, de fato, é uma coisa que vai puxando a outra. Então, tá certinha essa conduta. A Areta já tá ali muito bem suplementada agora, né? Com o intestino, ó. Intestino ok, né? Proteína ok. Tá vendo? Ai, infelizmente, gente, ó, esse bate-papo tá muito bom. Mas infelizmente tá acabando. Olha, gente, a hora passou que eu nem vi. A gente tá em papo de comadre aqui. Quase, tá vendo? Tá. Tipo, só Tricotando trocando. aqui. Areta, o seguinte, antes da gente terminar, dá mais uma diquinha como não boicotar para ir para academia, para dieta, para seguir a suplementação. Que dica que você dá aí para as pessoas que estão nos assistindo? A gente já deu bastante dica aqui, A né? gente deu várias dicas. Eu acho que é começar com pequenas mudanças, constância, né, nessas pequenas mudanças, porque eu acho que se você pensa, eu vou começar por isso, uma coisa vai levando a outra. Então faz pequenas mudanças na alimentação, pequenas mudanças, né, com metas pequenas ali, atividade física, mas inclua, né, mesmo que começar devagarzinho, porque daí você vai começar a querer mais, porque você vai começar a se sentir melhor e naturalmente, assim, você vai querer falar, tirei tal coisa e me senti bem. Se eu diminuir ali também, eu fui pra academia e me senti legal, tive mais disposição, acho que eu vou aumentar mais alguns dias na semana. E entender que, assim, a gente, pra ter saúde, né, quando tivermos mais velhos, quanto antes a gente começar, melhor. Isso é legal. Você quer envelhecer bem, quer envelhecer com saúde, você precisa colocar atividade física na tua vida, assim. Não precisa pegar pesado, mas não pode ser sedentário, né? Precisa se movimentar, Precisa né? se movimentar. De Encontra uma qualquer atividade que você gosta e comece, que com certeza o teu eu do futuro vai te agradecer muito. Areta, que papo gostoso. A gente quer te agradecer muito, né? E nosso patrocinador Vitafort te trouxe aí uma lembrança, né? Abre pra gente ver o que você ganhou. O pessoal fica curioso, fica kit. comentando. Tá curioso. Vamos ver o que é. Olha, vocês Ah estavam me lá, falando antes. E eu tava curiosa, porque ele tem colágeno também, Ele né? tem colágeno, vai ajudar Olha, na parte meu da bem, a pele, vai Verisol. agradecer. E esse sabor aí bem verão que você vai gostar, que a Ai, que Catinha lindo! comentado. Adorei essa cor. Agora você Nossa, tudo que a gente tava E falando a gente no não off, ela viu, ganhou. né? Juro, a gente não sabia disso. Pra dar um up Esse pra vai- atividade física, Ai, hein? muito Esse até à bem-vindo. noite você vai conseguir agora treinar, se você... Gente, eu tava precisando, porque às vezes eu tava, queria um negocinho pra me dar um pique maior. Dar um up, né? Pra poder ressuscitar aqui. E aqui, ó, pra ser uma pessoa o quê? Organizada, Pra você fazer o check, né? Ali, ó, fui informação, segunda. saúde e conhecimento. Ai, que delícia. Exato. Meninas, adorei. Obrigada. Ai, nós que adoramos. Deixa eu te perguntar, esse bate-papo foi muito gostoso, frente. mas pro pessoal que... Acho que não, acho que tá tranquilo. Pro pessoal que quer te seguir, Areta, que quer continuar sabendo mais do seu lifestyle, das suas atividades, por onde que as pessoas podem te encontrar? Pode me encontrar no Instagram e nas outras redes. Dá Como uma Areta bugada. Oliveira Oficial. Areta com TH. Tá? Areta Oliveira Oficial. Que Eu acho maravilhoso. Esse nome lindo dela, gente. Se tiver uma filha, obrigada. olha, já tá no meu top ali, ó, 3, Ai, viu? que lindo. Muita gente pergunta, é por causa da Aretha Franklin? Eu falo, É? pai era muito fã. Que legal. É, né? E, enfim, por causa dela. E é um nome forte, né? nome Pequeno, lindo. assim, curto e forte. Sim, eu Legal. gosto bastante. Pessoal, então se inscreva em nosso canal, né? Comente, nos siga, né, ali nas redes sociais, o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes, nas principais plataformas digitais. Cá, você tem um recado
recado pra dar pro pessoal? É claro que não foi só a Areta que ganhou presente aqui, né? O nosso patrocinador oficial tá com um cupom de desconto maravilhoso de 20%. Então vai lá, VitaCast 20. Olha, vou passar pras amigas Já todas. passa pras amigas. Olha, no meu episódio do podcast tem descontão. VitaCast 20. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada, Areta. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Lu. Fica aí, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.